Complete a frase. O bom condutor não se preocupa apenas com as regras de circulação ou em praticar continuamente a direção defensiva. A manutenção correta do veículo, aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem alguma coisa e a valorização na hora da revenda. Gente, é muita coisa, né? Eu penso que daqui para trás, podia ter riscado tudo. Risca isso tudo aqui, Vamos ler de novo a pergunta. Quer ver sem isso aqui? Vamos lá. A manutenção correta do veículo, aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem... Pronto, não precisa disso estar para trás. O cara que inventou é para ajudar você que é candidato, né? Quer te ajudar. Examinador querendo te ajudar. Só lembrando, gente, repetindo, que essas questões são tiradas dos bancos de dados dos Detrans Brasil afora, tá? Não sou eu que elaboro, não. Pelo amor de Deus, me perdoe, me ajuda aí. Então, vamos lá. A manutenção correta do veículo aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem o retorno e a valorização na hora da revenda. Garantem o retorno, quer dizer que você vai ter um retorno aí do dinheiro investido. Garantem, sei não, hein? Quem dúvida. Garantem um envolvimento, envolvimento não encaixa bem aqui não. Garantem o investimento. Olha, então quer dizer que eu estou investindo em manutenção, investindo em melhoria para o veículo, conservação do veículo. E isso vai me garantir valorização na hora de revender esse veículo. Sim, tem muito a ver. Eu, inclusive, entre C e A, eu fico com a C. Garantem o conforto. Não é a finalidade de garantir conforto. Letra D está fora, resposta C aqui. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Complete a frase. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando-se às situações de risco, freando bem antes do que seria o usual, já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Pensa comigo aqui. Se a pista está molhada, você demanda mais tempo para imobilizar a moto do que se a pista estivesse seca? Sim, claro. Pista molhada você não vai parar tão rapidamente, com tanta eficácia, como se a pista estivesse seca. Então essa letra A aqui faz sentido. Ela cabe muito bem aqui, já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Beleza. Vamos ver a letra B. Distância de segmento. O que é distância de segmento? É a distância que você mantém em relação ao veículo da frente. Bom, quando está chovendo, é recomendável que a gente aumente a distância de segmento. Por quê? Porque a gente vai precisar de mais espaço para parar, não é? Não foi o que a gente viu aqui na alternativa anterior? Mas a pista molhada por si só não aumenta a distância de segmento, não. Isso é você, condutor, que tem que pensar nisso. Pô, tá molhado, eu vou precisar de mais espaço. Então tem que dar mais distância, aumentar a distância de segmento. A pista molhada por si só não aumenta essa distância. Então letra B está fora. Então quer dizer que a pista molhada aumenta a distância de reação. O que é distância de reação? É o tempo que você demora para ver o perigo e acionar o freio. Não é frear, não. A frenagem é depois que você aciona o freio. Aí o veículo entra em frenagem. Viu, levou a mão no freio, ou o pé no freio, você está aí de moto. Então quer dizer que se a pista estiver molhada, você demora mais para reagir? Não tem relação nenhuma. A pista está no seca ou molhada, o tempo que você vai demorar para reagir é o mesmo. Não muda, tá bom? Então a alternativa C está fora, consequentemente não são todas corretas, não. Letra D está fora, fica aqui com a letra A. Ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, uma forma segura de agir tem um cruzamento, esse cruzamento não tem placa de parada, não tem placa de dê preferência, não tem semáforo, não tem nada. Qual que é a forma segura para você agir nesse caso? Manter a mesma velocidade? Bom, se você estiver bem devagarinho, manter a velocidade é uma boa ideia. Mas se você estiver correndo, estiver rápido, você vai manter essa velocidade? Não. Então a alternativa A aqui não serve como resposta. Aumentar a velocidade? De forma alguma. Você vai aumentar a velocidade para entrar num cruzamento que não tem sinalização? Não. Reduzir a velocidade? É uma boa ideia. Reduzir a velocidade, ainda que você esteja devagar, reduzir mais a velocidade, a segurança aumenta. Certamente será essa a resposta. Parar o veículo não é uma boa ideia, porque muitas vezes a preferência ali é sua, porque apesar do cruzamento não ser sinalizado, existem regras de preferência. E a preferência sendo sua, quem vem atrás de você não espera que você vá parar o veículo.
Aí você faz essa parada de forma inesperada, repentina, vai surpreender quem está atrás e oferece risco ao fluxo. Esse veículo que vem atrás pode colidir com a traseira do seu carro. Então não é uma boa ideia parar, não. Letra C é a resposta a ser marcada aí. Consideram-se automatismos os gestos ou ações realizados pelo condutor de uma maneira natural, sem perceber. Os automatismos podem ser naturais ou espontâneos. Naturais e espontâneos. Olha que são naturais, sim. Espontâneos também. Você faz aquilo espontaneamente, até sem perceber, na verdade. De tanto você fazer que fica automático, você vai e faz automaticamente. Por isso que é chamado de automatismo, né? Mas o conceito que o examinador quis aqui nessa questão é aquele que está referenciado lá na direção defensiva. E se você for procurar lá, você não vai achar automatismos naturais e espontâneos. Você vai achar lá automatismos corretos ou incorretos. Essa é a resposta a ser marcada. Alternativa D, se você não sabia, claro, nessa questão aqui não tem nenhum macete, não tem nenhuma pegadinha, nenhuma armadilha, é conceito mesmo, é porque você certamente esqueceu quando passou por isso lá na matéria de direção defensiva. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, denomina-se, né? Porque concorda com todo, tá bom? É no singular mesmo, primeira pessoa. Denomina-se, ou chama-se, ou é conhecido por bordo de pista, cruzamento, interseção ou faixa de trânsito. Olha, bordo de pista é a margem da pista. É a sinalização que tem na lateral da pista ali. Cruzamento, aqui já falou, cruzamento. Então não pode ser redundante. Cruzamento é um cruzamento? Não. Aqui está fora, aqui está fora. Interseção? Sim. Interseção é o ponto de encontro de duas ou mais vias. Por exemplo, eu tenho aqui uma via e eu tenho aqui outra via. Está vendo esse ponto de encontro aqui? Isso é uma interseção, nesse caso chamado de cruzamento, que é o que está aqui. Aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho outra via. Nós temos um ponto de encontro aqui, não temos? Isso é chamado de interseção, nesse caso interseção em T. Nós temos, aqui fala entroncamento ou bifurcação. Ó, isso aqui é uma bifurcação em T. O entroncamento seria uma via aqui, outra via aqui. Então eu tenho um outro entroncamento. Todos esses são exemplos de interseção. Então a resposta é a letra C. E faixa de trânsito também não é. Faixa de trânsito são os espaços por onde os veículos circulam. Então a letra D está fora, confirmando aí C para você. À noite, ao cruzar com outro veículo, utilize a luz baixa ou farol baixo. Evite a guerra de faróis e, em caso de ofuscamento, se o outro jogar o farol alto no seu olho, desvie a sua visão para... Vou explicar isso. Quando a gente está dirigindo sob uma condição de pouca visibilidade, que é à noite, sob chuva, cerração, neblina, a gente deve se orientar pela linha divisória da pista. Não tem aquela linha amarela ali no meio da rodovia ali, ou da pista? Isso sendo de mão dupla, né? Obviamente. Se for mão única, ela vai ser branca. Aquela linha, você vai se orientar por ela, tudo bem? Só que, quando alguém vem de lá para cá e joga o farol no seu olho, nesse caso a linha tem que ser amarela mesmo, porque nós estamos falando aí de uma via de duplo sentido, ele joga o farol alto no seu olho, se você se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para os faróis dessa pessoa que vem em sentido contrário. Nesse caso, a recomendação é que você se oriente pela linha de bordo ou linha marginal, a linha da lateral da pista. E é exatamente isso que o examinador deve estar querendo saber. Quer ver? Ó? Alguém jogou o farol alto no seu olho, então você ficou com a visão ofuscada. Desvia sua visão para a faixa central? Não, não é para a faixa central. Se você fizer isso, você vai estar olhando para o farol da pessoa. Para a faixa da direita, quando fala faixa, gente, faixa nos conceitos do Código de Trânsito Brasileiro são os espaços onde os veículos andam. Então nem é adequado usar o termo faixa. Seria linha, né, de sinalização da direita, aí tudo bem, ou marcação de sinalização da direita, porque a faixa, propriamente dizendo, são os espaços onde os veículos andam. Quer ver? Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um canteiro central, vamos dizer assim, e aqui nós temos alguns espaços para os veículos transitarem. Aqui nós temos o bordo direito, isso aqui seria calçada, acostamento, alguma coisa. Todos os veículos aqui na mesma direção. Tá vendo esses espaços aqui, ó? Daqui até aqui nós temos um espaço.
Esse espaço por onde os veículos transitam é que são as faixas de trânsito. Essa sinalização que está pintada, fixada no chão aqui, não são faixas, tudo bem? Podem ser chamadas de linhas, aí tudo bem, mas faixas não. Então aqui o examinador chamou de faixa, erroneamente, mas deu para entender. É exatamente isso, você vai se orientar pela linha da direita, pela sinalização de bordo da direita. Essa é a resposta. A sinalização vertical de trânsito utiliza qual meio para estabelecer o processo de comunicação? Bom, nós temos várias formas de sinalizar o trânsito. Sinalização horizontal, que é aquela que é feita por meio de pinturas no pavimento. Nós temos a sinalização gestual, que são gestos executados pelos condutores e pelos agentes de trânsito. Nós temos sinalização luminosa e nós temos sinalização vertical, que é feita por meio de placas, letra C. Quando falar vertical, placas. Combinado? O bom condutor sabe como se comportar em situação de emergência. Sabe como e de que forma reduzir a velocidade do veículo pode evitar ou amenizar os riscos de uma colisão iminente. Iminente é que está prestes a acontecer, sob o risco de acontecer. Sobre frear motocicletas, podemos afirmar que... Antes de responder aqui, deixa eu fazer uma crítica ao Detran. Olha essa questão, isso parece mais um texto do que uma pergunta. A pessoa, o aluno, o candidato, está ali na hora, cabeça quente, sabe que o tempo é curto, ela precisa embolar. Vocês acham mesmo que ela vai conseguir ler isso aqui e chegar no final sabendo o que ela leu no princípio? Dificilmente. Ô Detran, ajuda aí, né? Vamos elaborar questões mais objetivas, coisas que testem o conhecimento do candidato e não a interpretação e a paciência e os nervos dele, né? A gente precisa colocar a gente no trânsito que saiba o que ele precisa conhecer sobre a prática de dirigir, sobre as normas e legislação de trânsito, beleza? Você concorda comigo? Então taca um like aí de baixo aí, por favor. Bora lá então. Sobre frear a motocicleta, nós podemos afirmar que a roda dianteira deve receber maior potencial de frenagem que a traseira. Isso é verdade, gente? Numa motocicleta, a roda dianteira deve receber maior potencial de frenagem que a dianteira? É verdade. E tem muita gente que não sabe disso, e tem muito motociclista que não sabe disso. Uma frenagem adequada, correta numa motocicleta, deve seguir as seguintes proporções: 70% de força na roda dianteira e 30% na roda traseira. Ó, dianteira, traseira. Ficou surpreso? Pois é, então tá aí, mais um que você aprendeu. Isso aqui pode afirmar, tá? A questão perguntou qual que a gente pode afirmar? Pode afirmar aí que tá ok. Na frenagem de emergência, é comum travar a roda traseira. Por quê? Porque a pessoa, o motociclista, ele é assustado, taca o pé no freio, né? E o pé é o freio traseiro. Aí trava a roda traseira e ela perde, né? Se desloca lateralmente. Isso é verdade, tá? Não é o adequado, não é uma frenagem adequada, correta, mas é verdade, isso acontece. Os freios devem ser usados simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Quando fala os freios, o examinador que certamente se referiu aos freios dianteiro e traseiro. Sim, simultaneamente, na proporção de 70% na frente, 30% atrás. Alguém pode pensar assim, pô, mas como é que eu vou saber que eu estou apertando esse 70%, 30%? É claro que não dá para fazer isso com precisão, né? Mas o treinamento, o tempo, vai fazer você entender, até em questão de sensibilidade, que na frente ali você está colocando mais força que no pé, que no caso é o freio traseiro, tá? Então isso aqui também a gente pode afirmar. Letra D, a resposta, todas, olha a dica, hein? 80%, 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas, essa será a resposta.